Boa noite, a paz do Senhor a todos os que nos ouvem e àqueles que não nos ouvem agora, mas fazem parte da comunidade dos eleitos de Deus. E quem sabe, num outro momento estarão nos ouvindo. Deixa eu começar o nosso estudo te fazendo uma pergunta. Como agradar a Deus? Melhor, deixa eu reformular essa pergunta. Toda boa ação agrada a Deus? Toda boa ação será aceita por Deus? Ou seja, qualquer pessoa que fizer um ato genuinamente bom estará agradando a Deus e será aceito por Ele? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 7. Enquanto você procura, você dá um pause, porque eu vou partir direto para a leitura, pois o texto já está aberto aqui diante de mim. Amém? O texto diz assim, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4 a 7. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Aleluia. Irmãos, é importante destacar alguns aspectos do capítulo 11 de Hebreus, também conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Por que ele é conhecido assim? Basicamente por causa da sua estrutura literária. O capítulo apresenta uma definição, um conceito sobre o que é fé. Ele introduz o assunto por meio de uma definição. Depois, passa a ilustrar, passa a exemplificar a fé a partir de testemunhos deixados por vários personagens bíblicos, aqueles que são chamados heróis da fé. E, em seguida, o texto passa a aplicar esses testemunhos ao conceito previamente apresentado. É o que chamamos de método dedutível, ou seja, eu apresento um conceito, depois mostro como cheguei a ele, por que ele foi deduzido daquela maneira. No trecho que lemos, percebemos que o livro de Hebreus faz referência a Gênesis, onde vimos que tanto Caim como Abel procuraram agradar a Deus. Contudo, só Abel conseguiu. Logo depois, o texto também nos fala do benefício que apenas 2 homens experimentaram, segundo a Bíblia: Elias e Enoque. Qual seria esse benefício? O benefício de não terem experimentado a morte física. No caso de Enoque, o texto nos diz que isso aconteceu porque ele agradou a Deus. Mas o versículo 6, ele é determinante para explicar o porquê dessas coisas. O porquê que as coisas se deram dessa maneira, por que o escritor está afirmando tais coisas. Simplesmente porque os exemplos usados pelo escritor de Hebreus apresentam uma fé diferenciada, uma fé salvífica, uma fé salvadora, sem a qual, como diz o versículo 6, é impossível, vou repetir, é impossível agradar
a Deus. Mas que fé é essa? Vou começar dizendo, em primeiro lugar, o que ela não é. Biblicamente, ela não é irracional. Não é um comprometimento cego ou uma sensação extrasensorial de proximidade com Deus. Isso não é fé que agrada a Deus. Preste atenção. Se você tivesse que fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, você escolheria a pessoa que iria te operar com os olhos vendados no meio de uma multidão? Acredito que não. Eu acredito que eu, por exemplo, não escolheria nem no meio de um corpo clínico de um hospital se não soubesse que aquele que iria me operar era especialista naquilo ali, que tinha conhecimento acerca daquilo que ele tinha que fazer ou que tem que fazer para que a cirurgia logre êxito. Meus irmãos, esse tipo de fé é tolice, não é fé, é crendice. Fechar os olhos e acreditar de maneira cega, de maneira absolutamente voltada para aquilo que você sente, o que você acha. É preciso estar respaldado de doutrina. É preciso conhecer. O que é fé? Historicamente, o cristianismo mais ortodoxo, os teólogos mais ortodoxos, procuraram responder essa questão distinguindo pelo menos 3 elementos principais que juntos compreendem a fé salvadora. Falando de uma maneira geral, eles escolheram 3 palavras latinas para representar esses 3 elementos, para identificar esses 3 elementos. Notitia, assensus e fiducia. O que representam essas palavras? A primeira, notícia, é também traduzida como conhecimento. Na verdade, essas 3 palavras, elas são traduzidas por 3 palavras em português que começam com C. Conhecimento, de notícia. Assensus é traduzido como consentimento. E fidúcia é traduzido como confiança. Vamos falar de cada um desses elementos, começando pelo conhecimento. Conhecimento aponta para o fato de que a fé genuína deve crer em algo racional. Você deve lembrar de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, quando nos diz, ou melhor, quando Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, a sua fé tem que ter um conteúdo inteligível, tem que ter um conteúdo que possa ser discernido pelo intelecto humano. A fé não pode ser cega, ela não pode ser fundamentada em coisas insólidas. Na verdade, ela precisa ser fundamentada em alguns pressupostos. Nós vimos isso em toda a Bíblia, de um modo especial aqui nesse versículo 6, quando repete um padrão que é apresentado nas Escrituras. Qual seria esse padrão? A expressão creia que. Ela normalmente antecede um princípio, um pressuposto doutrinário. Percebam comigo aqui no versículo 6. O texto diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Creia que ele existe. É importante destacar essa palavra existe aqui no original. O existe aqui no original está relacionado ao verbo ser. Você lembra da passagem de Êxodo, da passagem lá do Velho Testamento, quando Moisés encontra o Senhor no deserto a partir da sarça que ardia e não se queimava? Quando Moisés vira para o Senhor e pergunta: quando me perguntarem quem me enviou, o que eu direi?
E o Senhor responde a Moisés, você vai dizer o seguinte, meu filho, eu sou, me enviou. É preciso crer que Deus é o grande eu sou. É preciso crer que Ele existe, que pela sua palavra Ele formou todas as coisas. Ele deu a ordem, haja luz e houve luz. Ele deu todas as ordens, as coisas passaram a existir a partir daquilo que Ele ordenou, é o que está escrito também aqui no livro de Hebreus, no mesmo capítulo 11, no versículo 3. O texto diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, o grande eu sou, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele fez as coisas do nada, porque Ele simplesmente é. Aleluia. Mas há outros bons exemplos na Bíblia a respeito desse termo, ou seja, o termo creio que, seguido por um pressuposto doutrinário. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, o texto vem discorrendo e num dado momento ele diz assim, se creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, serás salvo. Se creres que Jesus ressuscitou, serás salvo. João capítulo 20, versículo 31, diz o seguinte, estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna em seu nome. Aleluia. Em cada caso, nós vemos que há um conteúdo doutrinário para a fé. Fé significa crer em alguns pressupostos. Nos exemplos que citei, a ideia de que Deus simplesmente é o grande eu sou. De que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus dentre os mortos. Isso é um outro pressuposto bíblico imprescindível. E de que crer que esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o Cristo, ele é Filho de Deus. É preciso fundamentação doutrinária. Fé não pode existir de maneira cega. É preciso doutrina. É preciso teologia. Amém? Segundo aspecto. Segundo elemento dessa fé salvadora é o assensus. Ou seja, o consentimento. Meu irmão, não é suficiente simplesmente conhecer certas coisas. Devemos também crer que tais coisas são verdadeiras e que essa verdade ela é aplicável à minha vida, que ela atende às suas necessidades, às minhas necessidades. Consentir nesse sentido é acreditar que a verdade dos benefícios alcançados por Cristo na cruz do Calvário, que ela é aplicável à sua vida. Veja no versículo 6 novamente. Olha o que está escrito lá. Porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus tenha um conhecimento, creia que Ele existe, e consinta e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse que conhece, aplica pelo consentimento essa fé à sua vida. Ele sabe que Deus existe e ele sabe que Deus é capaz de salvar a sua vida, de aplicar o sacrifício de Cristo à sua vida. Isso é consentir com a ação feita pelo Filho de Deus. E em terceiro e último lugar, o terceiro elemento da fé salvadora é a fidúcia. O terceiro C, a confiança. E esse talvez seja o mais importante dos três. Sem confiança, a fé é simplesmente um empreendimento intelectual. Nesse sentido, meu irmão e minha irmã, até os demônios a têm. Pois eles sabem a verdade sobre Jesus, eles têm o conhecimento de Jesus, mas eles se recusam a confiar nele, porque odeiam a verdade. Tiago capítulo 2, versículo 19, nos diz o seguinte, crês tu que Deus é um só? Fazes bem,
porque até os demônios creem e tremem. Esse aspecto consiste em uma confiança pessoal em Cristo, como ele é oferecido no Evangelho, e uma completa confiança nele para a sua salvação. João 3, versículo 16. O que nós lemos lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quando todos os três elementos da fé estão presentes, eles necessariamente se manifestarão em boas obras. Quando há conhecimento, consentimento e confiança, quando esses três elementos estão juntos, aí há verdadeira fé. E quando há verdadeira fé, meu irmão e minha irmã, boas obras serão consequência. Boas obras, elas não são parte da fé, elas não são requisitos da fé, ao contrário, elas vêm da fé, elas fluem pela fé e da fé. E é somente esse tipo de fé que agrada a Deus. A fé é um dom de Deus para a justificação. Mas a fé que justifica nunca estará sozinha. Ela sempre se manifestará em boas obras. O restante da nossa devocional escrita, a parte escrita que você recebeu aí no seu WhatsApp, vai complementar isso que nós acabamos de falar com um estudo dirigido. Faça isso. Você vai fixar isso que a gente acabou de falar aqui, acabou de mencionar aqui, de uma maneira prática, e faça isso em família, para que Deus possa abençoar e fazer você crescer nessa fé que eu descrevi agora. Tenha uma excelente quarta-feira de culto familiar. Faça isso na presença de Deus e siga as instruções que estão na nossa devocional. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. E até a próxima.